Vivemos um tempo em que o eu deixou de ser apenas uma experiência íntima para se tornar uma experiência pública. A cada postagem, comentário e selfie, o sujeito tenta se construir, ou talvez se sustentar, diante do olhar do outro. Mas quem é esse eu que se mostra? Quem é esse sujeito que precisa ser visto para se sentir real? Freud, em 1914, já havia apontado que o narcisismo é uma etapa fundamental da constituição psíquica. O bebê, ao reconhecer sua própria imagem, ainda que de forma idealizada, forma uma unidade imaginária que dá contorno ao seu ser. Esse processo, que Lacan chamará mais tarde de estágio do espelho, é o momento em que o sujeito se vê e se reconhece como um eu, mas um eu ilusório, uma forma, uma imagem que organiza o caos interior, mas também o aliena. Lacan descreve esse momento dizendo: o eu é uma construção imaginária, nascida do espelho. O sujeito se reconhece na imagem, mas, ao mesmo tempo, se separa de si mesmo. Na era digital, esse espelho se multiplicou. Os reflexos agora vivem nas telas. Perfis, avatares, filtros, curtidas. O sujeito contemporâneo se vê não apenas em um espelho, mas em 1000 olhos eletrônicos que devolvem sua imagem de modo fragmentado e incessante. O olhar do outro, que antes era o olhar da mãe, do pai, do grupo, tornou-se o olhar anônimo da multidão digital. O like passou a representar a confirmação de existência. Logo sou visto, logo existo. Bauman chamaria esse fenômeno de modernidade líquida, onde nada é estável, nem os vínculos, nem as identidades. O sujeito se torna fluido, mutável, ansioso por validação, tentando se ajustar às expectativas de um olhar coletivo e volátil. Byung-Chul Han vai além, dizendo que vivemos na sociedade da transparência, onde tudo precisa ser exposto. A intimidade, que antes era o espaço da elaboração subjetiva, cede lugar à performance. E assim o eu se torna um projeto de marketing existencial, editável, comparável, consumível. O problema é que o excesso de imagem gera uma pobreza de experiência. Walter Benjamin já alertava para isso no início do século XX. Quando tudo se torna visível, perde-se o mistério, a profundidade, o tempo de assimilação. Hoje, vivemos o oposto da contemplação, a aceleração, a ansiedade, a autoanálise, constante mediada por telas. Winnicott dizia que o verdadeiro self nasce da experiência de ser, não de parecer. O falso self, por sua vez, é construído para agradar, para se adequar, para evitar o desamparo. E o que vemos nas redes sociais, muitas vezes é uma multiplicação desses falsos selfies, imagens bem editadas que escondem o medo de não ser suficiente. Ser é mais difícil do que parecer. Donald Winnicott. No consultório, esse fenômeno aparece de forma dolorosa. Pacientes chegam dizendo: eu me sinto vazio, mesmo quando parece que está tudo bem. Eu posto fotos sorrindo, mas por dentro estou exausto. Esse descompasso
Esse descompasso entre a imagem pública e o mundo interno revela uma ferida narcísica profunda, um eu fragmentado pelo excesso de espelho. Lacan diria que o sujeito contemporâneo vive um gozo do olhar, uma necessidade de se fazer ver, sem conseguir, de fato, se reconhecer. E a psicanálise nos lembra: o olhar do outro é fundamental, mas ele nunca pode preencher o vazio constitutivo do sujeito. Esse vazio não é defeito, é o espaço onde o desejo habita. Vladimir Safatli, em suas reflexões sobre a subjetividade neoliberal, observa que a cultura atual transforma o eu em uma empresa de si mesmo. Cada sujeito precisa performar sucesso, produtividade, felicidade, e a falha é vista como fraqueza. Mas o inconsciente não é uma empresa, ele é um território de contradições, pulsões e afetos que resistem à lógica da perfeição. Por isso, confiar na vida, como diria Winnicott, é também suportar o não controle, o não saber, o não caber em moldes. É recuperar o contato com o ser, não com o parecer. Talvez o desafio do nosso tempo não seja construir um novo eu, mas desconstruir as imagens que nos afastam de nós mesmos. Confiar que há algo em nós que continua sendo, mesmo quando não é visto, curtido ou compartilhado. Algo que pulsa no silêncio, na falta e na presença, fora das telas. O estádio do espelho nas redes sociais. Vivemos em uma era em que o espelho ganhou novas formas. Ele agora está em nossas mãos, em nossas telas, em cada fotografia e vídeo que projetamos no mundo. Se no século XX, Jacques Lacan descreveu o estágio do espelho como um momento decisivo na formação do eu, hoje poderíamos dizer que atravessamos o estágio do espelho digital, uma fase em que o sujeito se vê, se constrói e se aliena através das imagens que publica. Lacan, em 1949, descreve o estágio do espelho como o instante em que o bebê, ao se ver refletido, reconhece uma imagem total de si mesmo, algo que ele ainda não sente internamente, pois vive em fragmentos corporais e afetivos. Ao ver o reflexo, o bebê sorri. Ele se vê como inteiro, unificado, potente, mas essa unidade é ilusória, uma montagem imaginária que mascara a falta e o desamparo originais. O eu, antes de tudo, um mal entendido. O eu é, antes de tudo, um mal entendido. Jacques Lacan. Esse é o nascimento do eu ideal, uma imagem perfeita que o sujeito tentará, ao longo da vida, sustentar diante do olhar do outro. E é justamente esse processo que se repete nas redes sociais. Hoje, cada perfil é um espelho retroiluminado, filtrado, retocado. Ali projetamos versões de nós mesmos que desejamos acreditar serem verdadeiras. O eu feliz, o eu bem-sucedido, o eu desejável, o eu que é visto e, portanto, que existe. Mas assim como no estágio do espelho há um preço nessa identificação, o preço da alienação, o sujeito se reconhece na imagem, mas também se perde nela. A imagem passa a valer mais do que o próprio sentir. A pessoa começa a viver não o que é, mas o que parece ser. O psicanalista francês
Charles Neumann, seguidor de Lacan, observou que o sujeito contemporâneo sofre não mais pela repressão, mas pela exposição. O sofrimento agora vem da necessidade constante de mostrar-se, de manter uma presença visível, de performar um eu coerente com o olhar digital. Byung-Chul Han chama esse fenômeno de sociedade da transparência, onde tudo precisa ser visto, compartilhado e aprovado. A intimidade cede lugar à performance, a alma ao branding, o silêncio à notificação. Vivemos uma espécie de economia do olhar, em que o valor subjetivo é medido por curtidas, visualizações e engajamento. E quanto mais o sujeito se mostra, mais se distancia de si mesmo. A imagem promete identidade, mas entrega vazio. Alan David, Reflexão Psicanalítica Contemporânea. Freud, em 1914, já falava do narcisismo primário, no qual o sujeito se investe de amor por si mesmo como forma de sobreviver ao desamparo. Mas o narcisismo contemporâneo é um narcisismo tecnológico, mediado pelo olhar coletivo e pela lógica da comparação. Não é mais apenas o amor por si, mas o amor pelo reflexo do reflexo, a imagem que o outro aprova. O like se torna uma forma de espelho simbólico, um retorno do olhar do outro que diz: você é, você importa, você existe. Porém, esse reconhecimento é efêmero, volátil, sempre ameaçado pela obsolescência da imagem seguinte. Bauman, em Amor Líquido, já alertava para a fragilidade das relações contemporâneas. Tudo que é sólido se desmancha na timeline. As conexões tornam-se descartáveis. Os vínculos são substituíveis. E o sujeito se fragmenta tentando sustentar uma imagem coerente em meio ao excesso de exposição. O Winnicott, por outro lado, falava da importância de um ambiente suficientemente bom para o desenvolvimento do verdadeiro self. No ambiente digital, no entanto, o que temos é um ambiente hiperestimulante que favorece a criação de falsos selfies, personagens criados para agradar, pertencer ou evitar o sentimento de inadequação. Ser é mais difícil do que parecer. Donald Winnicott. Na clínica, vemos isso com clareza. Pessoas com milhões de seguidores, mas um sentimento profundo de vazio. Pacientes que dizem: eu me vejo em tantas fotos, mas já não sei quem sou. Essa é a dor do sujeito contemporâneo. Reconhecer-se na imagem, mas não sentir-se inteiro nela. Lacan dizia que o eu é uma construção imaginária sustentada pelo olhar do outro. Hoje, esse outro é o algoritmo, um outro sem rosto, que decide o que será visto, valorizado ou esquecido. Assim, a subjetividade se molda à lógica da máquina. Quanto mais performamos, mais somos vistos. Quanto mais somos vistos, mais perdemos o contato com o que é invisível. O inconsciente, o desejo, o silêncio. Byung-Chul Han diria que a nossa sociedade transformou o espelho em uma vitrine. E a vitrine é cruel, porque não devolve reflexão, apenas exposição. Talvez o desafio psíquico da nossa era seja esse: reaprender a se olhar sem a mediação da câmera, reconectar-se com a imagem interna,
aquela que não precisa de aprovação para existir. Aceitar que o eu não é uma foto perfeita, mas um fluxo vivo de contradições, falhas, desejos e afetos. A psicanálise não propõe apagar a imagem, mas restituir o sujeito por trás dela. Voltar o olhar para dentro, onde ainda há um campo fértil, simbólico e humano. Porque o verdadeiro espelho não está na tela. Está no olhar que sustenta, acolhe e permite ser sem filtro. A relação entre imagem, desejo e vazio. Vivemos em um tempo em que a imagem se tornou o eixo organizador da subjetividade. Ser hoje parece depender de ser visto, e o olhar do outro tornou-se o espelho onde buscamos confirmação da nossa existência. Mas a psicanálise nos ensina que nem o desejo, nem o eu, nem o amor podem se sustentar na imagem, porque a imagem é, por natureza, enganosa, incompleta e sempre insuficiente. Ela mostra algo, mas esconde o essencial, a falta. Freud, em 1914, em Introdução ao Narcisismo, foi um dos primeiros a apontar que a formação do eu se dá a partir de uma imagem ideal, uma fantasia de completude que compensa o desamparo. O sujeito, ao se constituir, cria uma imagem de si para se amar, e é nesse amor que o desejo começa a pulsar. Mas o amor por essa imagem é também o começo do engano, porque o eu se apaixona por algo que nunca é plenamente ele. Lacan, ao desenvolver o conceito do estágio do espelho, aprofunda essa compreensão. Para ele, a imagem funciona como um ponto de identificação imaginária. O sujeito vê no espelho, literal ou simbólico, uma unidade que ele ainda não sente internamente. Sente-se inteiro, potente, desejável, mas essa totalidade é ilusória. O eu nasce da falta, mas tenta o tempo todo mascará-la com imagens de completude. O desejo é o desejo do outro. Jacques Lacan. Essa frase resume a armadilha. O nosso desejo se estrutura no campo do olhar e da linguagem do outro. Desejamos ser vistos, reconhecidos, amados, e ao mesmo tempo nos tornamos dependentes desse olhar. O outro, seja uma pessoa, uma plateia, uma rede social ou uma cultura, torna-se o espelho onde projetamos nosso valor. Mas o que acontece quando a imagem substitui o encontro? Quando o desejo se reduz à performance daquilo que se quer parecer? Byung-Chul Han, em A Sociedade da Transparência, descreve o sujeito contemporâneo como um produtor e consumidor de si mesmo. A imagem não é mais apenas um reflexo, mas um produto a ser administrado. Vivemos sob o imperativo de mostrar, de ser visto, de ser desejável. O desejo, então, deixa de ser uma experiência viva e passa a ser uma mercadoria simbólica, um capital de visibilidade. Jean Baudrillard, por sua vez, dizia que o mundo moderno trocou a realidade pela simulação. Vivemos cercados de imagens que não representam nada além de si mesmas, simulacros. E é por isso que, mesmo diante de tanto brilho, tanta exposição, há um vazio silencioso. Um vazio que não se preenche com curtidas, aplausos ou elogios. Porque o vazio de que fala a psicanálise não é falta de algo, mas a estrutura mesma do desejo.
O vazio não é o que falta, é o que faz o desejo existir. O desejo precisa da falta. Se tudo estivesse completo, o desejo cessaria. Mas, na cultura da imagem, essa falta é constantemente negada. O sujeito é convocado a parecer pleno, feliz, bem-sucedido o tempo todo. E quando a falta é negada, o desejo se esvazia. O resultado é uma sociedade saturada de imagens, mas faminta de sentido. Winnicott falava sobre o falso self, a máscara que criamos para sobreviver em ambientes onde o verdadeiro self não pôde se expressar. No contexto contemporâneo, poderíamos dizer que as redes sociais amplificaram esse falso self. Ele não é apenas uma defesa psíquica, mas uma estética social. Aprendemos a posar, editar e performar afetos, enquanto o verdadeiro self, o que sente, o que sofre, o que erra, permanece em silêncio. Ser é mais difícil do que parecer. Donald Winnicott. Na clínica, esse fenômeno se manifesta em uma nova forma de sofrimento. Pessoas que dizem, tenho tudo, mas me sinto vazio. Esse vazio não é uma doença. É o retorno do real. É o inconsciente dizendo, há algo que a imagem não dá conta. O filósofo e psicanalista Vladimir Safatli chama a atenção para esse ponto. O vazio é o que nos constitui, é o que nos move, o que faz o desejo existir. Mas nossa cultura do desempenho tenta preencher esse vazio a qualquer custo, com consumo, com status, com dopamina digital. E é nesse esforço de preencher que o sujeito se esgota. A psicanálise propõe o contrário, habitar o vazio, aceitar a falta como parte constitutiva da existência, não como uma falha, mas como uma condição para o desejo continuar vivo. Amar é dar o que não se tem a quem não é. Jacques Lacan. Essa frase, tão enigmática, nos lembra que o amor, assim como o desejo, se funda no vazio. Amamos a partir do que falta em nós, e é isso que torna o encontro possível. Por isso, o grande desafio contemporâneo não é preencher o vazio, mas sustentá-lo sem desespero, permitir que ele seja o espaço do possível, o espaço do desejo, da criação, da autenticidade. A imagem pode ser uma forma de expressão, mas nunca deve substituir o encontro com o real de si mesmo, porque o desejo não nasce do que se mostra, mas do que permanece vivo no invisível. E o vazio, longe de ser o fim, é o começo de toda transformação. O colapso da intimidade e o cansaço emocional. Vivemos uma época paradoxal. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão distantes uns dos outros. As redes sociais, a comunicação instantânea e o culto à performance emocional produziram um novo tipo de sujeito. O sujeito exausto, esvaziado e desconectado de sua própria interioridade. A intimidade, outrora um espaço sagrado de encontro, reflexão e silêncio, tornou-se um território colonizado pelo olhar do outro. Bauman chamou essa condição de modernidade líquida, em que vínculos humanos tornaram-se frágeis e descartáveis, e o amor passou a ser medido pelo medo da entrega. O sujeito contemporâneo quer se conectar, mas teme o peso do compromisso. Quer ser visto, mas não suportar ser realmente conhecido. Na lógica das redes, o eu é constantemente exposto, editado e performado. A intimidade é transformada em espetáculo, e o olhar do outro, como ensinou Lacan, é o grande estruturador do sujeito.
No entanto, o olhar contemporâneo não é o olhar do reconhecimento, mas o olhar do consumo. Somos consumidos e consumimos imagens afetivas, identidades provisórias, pequenos fragmentos de autenticidade encenada. O que antes era o campo da intimidade, aquilo que se guardava, que se partilhava com poucos, que exigia tempo e presença, torna-se agora matéria pública, o espaço do entre, aquele onde o vínculo genuíno poderia nascer, foi substituído pelo imediatismo e pela sobreposição de estímulos. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, descreve esse fenômeno como o efeito colateral de uma sociedade do desempenho. Não há mais o outro como limite, apenas o eu, que deve constantemente se superar. Esse excesso de positividade e autoexigência produz um tipo de depressão e esgotamento que não vem da falta, mas do excesso de estímulo, de visibilidade, de informação e de demandas internas. A intimidade, nesse contexto, não colapsa apenas nas relações amorosas, mas também na relação do sujeito consigo mesmo. O silêncio interior, necessário para o autoconhecimento, foi substituído pelo ruído das notificações. O eu tornou-se uma vitrine, um personagem que precisa ser constantemente atualizado. Freud já nos alertava em um mal-estar na civilização, que o preço do progresso seria o aumento do sofrimento psíquico. O sujeito contemporâneo paga esse preço na forma de ansiedade, insônia, solidão e fadiga existencial. A intimidade requer vulnerabilidade, requer o reconhecimento da falta, da incompletude, daquilo que escapa à imagem. Mas vivemos numa cultura que repudia a fragilidade e glorifica a autonomia. O resultado é uma geração hiperconectada e emocionalmente anestesiada. A intimidade esvaziada, como descrevem alguns psicanalistas contemporâneos, é marcada pela incapacidade de sustentar o outro como um mistério. Queremos o outro decifrado, domesticado, controlado. Mas a intimidade só nasce do não saber, do espaço, onde o outro permanece um enigma. O cansaço emocional, portanto, é o sintoma de uma alma sem abrigo. Não se trata apenas de estresse ou excesso de tarefas, mas de uma perda de sentido. É o esgotamento de um sujeito que não encontra repouso nem no silêncio, nem no vínculo, nem na própria imagem. Talvez o caminho para a reconstrução da intimidade esteja na coragem de desacelerar, em permitir o vazio, o tédio, o silêncio, em reconectar-se com o corpo, com o tempo real e com a presença. Como dizia Winnicott, é na capacidade de estar só, na presença do outro, que nasce a verdadeira experiência de ser. A exaustão emocional do mundo moderno é, em parte, o preço que pagamos por termos trocado o encontro pela exibição, o silêncio pela performance e o ser pelo parecer. Alan David, psicanalista clínico.